Olá pessoal, eu sou o Márcio Monteiro, sou artista plástico e professor de pintura. Vamos aprender nessa videoaula algumas técnicas de pintar paisagem. Vamos fazer um fundo para vegetação de primeiro plano com carmim e verde Vessier. E já fazendo as pontas das árvores com o mesmo tom. O fundo da vegetação, essas vegetações aqui que estão mais no fundo, geralmente eu uso um tom azulado, terra de siena natural com um pouquinho de azul cobalto ou terra de siena queimada mesmo, né? E a luz da vegetação também dá para perceber que é um verde azulado, então eu pego um verde Vessier com branco que não vai ficar muito amarelado, né? Agora no primeiro plano aqui eu estou usando um verde inglês claro com um pouquinho da cor do fundo aqui da vegetação do primeiro plano mesmo. E o pincel sempre carregado e aí virado o lado de cima, a parte que está com a tinta. O lado de baixo do pincel não tem nada. Então vamos pincelar todo o fundo. Eu começo pelas pontas, na parte de cima, com o pincel carregado, né? E conforme o pincel vai descarregando, eu venho descendo para baixo. Para quê? Porque o lado de cima, na parte de cima, é a parte que pega mais luz, então tem que ficar mais excesso de tinta, né? E para fazer as pedras, eu estou usando terra de siena natural com um pouquinho da cor do fundo da vegetação. Aí eu vou marcando, né? E também é muito importante eu já fazer a parte de cima e já refletir na água, ó. Então nós estamos fazendo aqui uma água espelhada, né? Então eu já fiz a cor do fundo já também, no reflexo. A cor escura, que é o carmim com verde Vessier. Agora vamos marcar o gramado, né? Com a mesma cor que a gente usou aqui na tonalidade de cima das árvores, para a cor para dar luz, né? O verde inglês, com um pouquinho de verde Vessier, né? E carmim, que é a cor do fundo. E com uma trincha eu vou dando batidinha, inclinado para fazer a descida, né? Conforme eu quero fazer uma descida, alguma coisa assim, então eu vou descer o pincel, entendeu? Então o sentido da pincelada é muito importante. Se você descer muito, vai dar a impressão de mais descida ainda. Vamos fazendo aqui, né? Agora eu vou realçar a luz, ó, com o mesmo tom, o verde não, desculpa, terra de siena natural, né? Com um pouquinho mais de branco e amarelo indiano e de luz nas pedras. E essa mesma tonalidade eu vou usar para fazer os galhos da vegetação. Então aqui, ó, montei os galhos da vegetação, né? Com um pincel grande, mas pode ser um pincel pequeno. E agora eu estou usando o pincel pequeno, né? Daqui a pouco eu vou usar um pincel pequeno para fazer os galhos mais finos. Eu montei os galhos mais finos, né? Vocês notem que eu joguei um tom laranja meio queimado, né? Para quebrar um pouco aquela tonalidade verde, para não ficar tão verde, né? Para dar uma harmonia na composição. E a mesma maneira eu vou fazer para outra árvore também do outro lado, tá? Do primeiro plano, né? Então com o tom esse verdinho clarinho aqui, essa mistura que eu usei, eu vou pegar um pincel pequeno e vou dar algumas batidinhas, fazer uns pontilhadinhos para não ficar muito estático aquelas árvores, né? Para dar mais movimento, entendeu? Então é muito importante também. Agora aqui vamos fazer uns coqueiros, né? Eu vou pegar essa cor do fundo escuro aqui, que é o verde Vessier com um pouquinho de carmim, e vou marcar o caule dos coqueiros, né? Nessa etapa nós estamos marcando o caule do coqueiro. Agora nós estamos fazendo um reflexo, ó. Eu passei o fundo escuro, né? E peguei e joguei o mesmo verdinho, de algumas pinceladas de verdinho embaixo, que é o reflexo de cima, né? E eu vou pincelando com o pincel macio para baixo, ó. Eu vou puxando para baixo, depois eu vou pincelando cruzado para dar um movimento na água. Então isso é muito importante. E o bom também é vocês trabalhar com um paninho na mão. Conforme o pincel vai sujando muito, você vai tirando o excesso e vai passando de novo na tela. Entendeu?
E esse pincel tem que ser só para isso, viu? Não é bom você usar para fazer outra coisa não, porque ele não vai ficar tão macio quanto é, né? Então você usa só para fazer reflexo. Aqui o coqueiro já de luz, né? Eu joguei o fundo então com carmim com verde vecia e o mesmo verde inglês da vegetação. Eu fiz a luz nos coqueiros. Olha aí a paisagem, já está quase toda montada, né? Agora nós vamos fazer o reflexo desse lado aqui, que é a mesma coisa lá. Eu faço o fundo escuro, jogo um verdinho claro, né? Depois pincelo para baixo, olha lá, estou pincelando para baixo. Depois eu vou cruzar na horizontal. Passo na vertical, depois na horizontal. Aqui nós estamos montando o reflexo. Essa videoaula eu queria pegar do começo, mas aí a paisagem já estava em andamento e eu resolvi filmar, né? Mas aí logo mais vai ter mais videoaulas passo a passo, desde o começo. Agora eu vou cruzando as pinceladas, ó, fazer o reflexo, né? Então você passa na vertical, depois cruza. Cuidado na hora de cruzar para não borrar muito e entrar no azul ali, porque senão não fica legal. Ó, com a espátula eu faço essas ondulações que tem na água com branquinho, ó, vou passando. Depois, se você achar muito rústico o final aqui, que fica rústico, né? Pode pegar um pincelzinho macio e passar bem de leve para suavizar. Aí dá uma suavizada. Ó, eu fiz uns matinhos no meio também da água ali, né? Como se fosse... Aí, ó, com a lateral da espátula. Isso é feito, tá? Pega a lateral da espátula. Ó, o céu é meio alaranjado, é laranja com branco. E em cima o celeste com branco e um pouquinho de ultramar também. Joguei uma árvorezinha rosa para dar um colorido. E depois coloquei algumas garcinhas, né? Para dar uma vida mais na paisagem, né? Mas é isso aí, gente. A paisagem está pronta, né? Vocês viram o resultado aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Até a próxima videoaula. Tchau, pessoal.